Nós somos casa, e nós temos falado bastante sobre isso. A gente falou sobre isso no domingo passado. Eu sou casa. Eu sou casa de Deus. Mas a minha casa, a minha família, ela também é uma casa. E que ela seja também casa de Deus. Que ela seja casa de Deus. Isso é um grande desafio. Que ela seja casa de Deus também. Que a minha casa seja casa de Deus. E nós estamos aplicando, e fizemos isso no domingo passado, princípios da nossa relação com Deus, na nossa relação familiar. E vamos aplicar lá. Por exemplo, hoje eu quero trabalhar com vocês Apocalipse 3. A carta à Laodiceia. O que é que isso tem a ver com família? Isso tem a ver com a minha relação com Deus e a maneira como eu sou casa como indivíduo. Ao mesmo tempo, ela vai sim ter a ver com aquela maneira como eu vivo na minha casa e na minha família. Então a gente vai ler a carta de João, né, a carta lá de Apocalipse, na igreja de Laodiceia. E nós vamos pegar esse texto e trazer ele para as nossas vidas. Então hoje sem telão, pega o seu aplicativo, abra aí na Bíblia para você acompanhar. Eu estou lendo na versão NVI, você pode acompanhar aí como antigamente, né? Que a gente abria a nossa Bíblia para poder acompanhar a pregação. Eu queria ler o seguinte, Casa da Graça. Quem conhece essa carta vai dizer assim, pastor, certeza que você vai falar de graça nessa carta? Essa carta que diz que você é morno, é aquela carta, você nem é quente nem é frio, você é morno, e porque você é morno, eu tenho vontade de vomitar-te. Vamos ler o texto, queria ler com vocês. O texto diz o seguinte em Apocalipse 3, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que eu queria destacar nesse texto, meu povo? Primeiro que a casa da graça, e aí quando eu estou falando casa da graça, a casa indivíduo e a casa família, é a casa da verdade. A graça só trabalha com a verdade. A graça não consegue nem ser entendida se não for através da verdade. E qual é a verdade sobre nós? Qual é a verdade sobre esta casa aqui? Qual é a verdade sobre esta casa aqui, minha família, a maneira como nós temos vivido? Qual é a verdade? O texto começa ele dizendo o seguinte, eu conheço as tuas obras. E sei que você... Aí ele vai falar o que falou para Laodiceia, tá? Eu não queria me pegar ao que ele falou para Laodiceia. Tu é quente, nem frio, tu é morno e tal. Não, eu queria pegar essa parte. Eu conheço as suas obras e sei que você... Deus conhece a nossa vida. Deus conhece essa casa aqui. Ele sabe o que essa casa aqui tem de bom e de ruim. Ele sabe quais são os nossos pecados. Ele sabe se você se encaixa nisso. Ele sabe. E Deus conhece também essa casa aqui, a tua família. Ele sabe como é a tua relação conjugal. Ele sabe como é a tua relação com teus pais. Ele sabe como é que é a tua relação com os teus filhos. Ele conhece. Eu conheço você, eu conheço sua casa. A gente consegue fingir que está tudo bem para muita gente. Para Deus não. Eu conheço as tuas obras. E aí tem uma hora lá no versículo 17, onde ele diz, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. E não reconhece, o que ele está dizendo com isso? Você diz isso, mas na verdade você é cego, pobre, nu e digno de compaixão. Ou seja, aquilo que você está dizendo sobre você mesmo,
você está errado. E aí tem 2 pontos aqui sobre a verdade sobre nós mesmos, sobre a verdade sobre a nossa casa. Existe coisa que a gente sabe que está errado e finge que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus sabe. Deus sabe que tem ali indiferença, Deus sabe que existe um egoísmo, Deus sabe que existe grosseria, Deus sabe que existe ali uma relação que muitas vezes é abusiva, Ele sabe que existe um silêncio que que machuca, Ele sabe, Ele conhece. Essa é a primeira coisa, nós sabemos e achamos que Deus não sabe. Mas aqui tem uma outra verdade não revelada, aquela que nem Ele mesmo sabia. Porque Ele diz, você diz, eu sou rico e não preciso de nada. E Deus vai olhar para você e vai dizer, não. Você não está enxergando a verdade sobre você mesmo. Não é só a verdade que a gente esconde não, pessoal. Não é só a verdade que a gente esconde não. É a verdade muitas vezes que nós não enxergamos mesmo sobre nós. Sobre nossa casa, sobre nossa família. Talvez você olhe e diz, eu tenho uma família legal, minha relação conjugal é maravilhosa, está tudo bem. Aí Deus vai e diz assim, ei, você não reconhece que tuas relações são assim. E por que isso tem a ver com graça? Porque a graça só faz sentido para quem é pecador. Graça não faz sentido para quem é corretinho, para quem está tudo certo. Não faz o menor sentido. A graça só faz sentido para quem é pecador. Se você chegasse para Deus hoje e dissesse assim, Deus, aquela coisa do espelho, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Imagine você conversando com Deus e dizendo, Deus, existe alguma casa mais linda que a minha? Será que Deus ia dizer para você assim, não, tua casa é show? Ou ele dizer, eu conheço as tuas obras. Você diz isso, mas na verdade, entende o que é o na verdade? Você diz que seu casamento é maravilhoso, mas na verdade, você diz que a sua relação com seus filhos é maravilhosa, mas na verdade, qual seria o na verdade que Deus diria para a gente? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa ter a coragem de orar como Davi orou, sonda-me, prova-me, ó Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que é eterno. Sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Uma casa da graça precisa ser a casa da verdade. Quando Jesus chegou para conversar com a mulher do poço, né, samaritana, e ela disse, cadê teu marido? Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque tu tiveste 5 e nenhum deles era teu marido. Por que Jesus está dizendo ali, ei, vamos trabalhar com a verdade? Porque a minha graça, ela se manifesta na verdade. Então, vamos parar de tentar fingir que está tudo bem, porque não adianta, Deus conhece as tuas obras. E a graça vai ser manifestada justamente na verdade sobre a nossa casa. E aquilo que talvez você não está enxergando na sua casa, Deus quer te mostrar. Deus quer te mostrar. A pergunta é, você quer ver? Você quer enxergar? Você quer ver tudo isso? Aí o texto continua e ele diz, dou-lhes um conselho, compre de mim. Pastor, o que é que tem a ver com graça? Está mandando comprar? É porque qual é o discurso do cara? O discurso do cara aqui qual era? Eu tenho riquezas e não preciso de nada. Ele disse, pois compre de mim. Compre de mim ouro para que refinado no fogo, para você de fato se tornar rico com o que eu tenho para te dar. Compre de mim roupas para vestir e para cobrir a tua vergonha. Compre de mim. Então, se nós nos deparamos com a verdade sobre a nossa casa, sobre a nossa vida ou sobre a nossa casa, a gente precisa entender que é em Deus que nós vamos ter o que precisamos. Então, esse compre de mim é me busque. Busque em mim. Uma vez que eu tenho a verdade sobre a minha casa, sobre a minha relação, sobre a minha família, ou eu estou enganado e Deus vai querer revelar qual é a verdade sobre mim mesmo, Ele diz, compre de mim, me busque, busque em mim. Busque em mim o fortalecimento dessa sua casa. E aí ele diz que ele repreenda e disciplina aquele quem ele ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Pastor, esse teu texto de casa de graça está só lapada.
É porque a gente precisa primeiro entender qual é a verdade. A verdade que a gente sabe que está errado, a gente precisa tratar isso com transparência diante de Deus. E Deus vai mostrar coisas que nós estamos enganados. Segundo, a gente precisa se convencer que a gente não tem como, na força do nosso braço, conseguir. E é em Deus que a gente vai ter força para superar tudo que a gente tem para superar na nossa casa. E entender que esse Deus, Ele é o Deus que nos corrige. Ele corrige aquele que Ele ama. Meu povo, se eu estou aqui, andando no shopping, veja como a correção é graça de Deus. Se eu estou aqui andando no shopping e tem um menino fazendo traquinagem, tomando banho na fonte, eu não vou fazer nada. Por quê? Por que eu não vou lá brigar com o menino, dizer para ele que ele não pode fazer isso? Por que eu não vou fazer isso? Ou você faria, tipo assim, se você trabalhasse no shopping, né? Mas você não trabalha no shopping e você vê o menino lá, tipo, na fonte ali fazendo a traquinagem, você ia fazer o quê? Por que eu não vou corrigir aquele menino? Ele não é meu filho. Ele não é meu filho. Mas cada até de eu chegar lá, ele olhar para mim e dizer, tu não é meu pai? E esses meninos que fazem isso, eles dizem essas coisas. Eles dizem, tu não é meu pai? Tu está falando comigo? Né? Então, eu não ia. Mas se é meu filho, eu corrijo. Eu corrijo porque eu reconheço como filho. Então, se você está vivendo a sua vida, na sua casa, na sua família, de um jeito completamente distorcido daquilo que é a vontade de Deus, vivendo seu casamento de um jeito, usando valores que não é valores do Evangelho, que não é valores da palavra, que não é valores do amor de Deus e da graça, Deus vai olhar e vai dizer, não é meu filho? Não, Ele vai olhar para você como filho. E aí é que está a graça. Ele trata você como filho, e tratando você como filho, Ele vai te corrigir. Ele vai disciplinar você. Às vezes a gente está com a nossa família passando por tanta luta, né? E algumas a gente mesmo criou. E até as que a gente mesmo criou, Deus usa para ensinar a gente um bocado de coisa. Mas tem umas coisas que eu vejo que é facilmente perceber que é Deus tocando, sabe? Às vezes vem uma luta, vem uma crise financeira, vem uma doença, sabe? Vem uma mão que quebra, né? Vem um hospital que de repente se levanta no meio da nossa semana, né? Um tratamento que a gente precisa fazer. E nisso tudo Deus vai trabalhando no meio do caos, operando na nossa casa. Agora o texto diz, por isso seja diligente e arrependa-se. Ser diligente é seja rápido, seja zeloso, não fique vagaroso, não seja diligente e arrependa-se. Mude, entenda. Digo para você, não tem gente que é corrigido e não aprende? Não tem? Que nós sejamos os filhos do nosso Pai, que diante da correção e da disciplina dEle, a gente seja diligente e nos arrependamos. Que nós possamos nos arrepender de fato, nos arrepender. Estou arrependido e mudar. Eu vejo que tem gente passando por luta, meu povo, passando por coisa, sabe? E a gente fica vendo, assistindo, dizendo, essa pessoa não aprende. E tem uma hora que passa a vida e a pessoa não aprende. Então seja diligente. E aprenda o que Deus tem para ensinar. Arrependa-se. E aí vem o texto que a gente mais conhece desse capítulo. O versículo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. E abrir a porta, eu entrarei. Se. O que é que Deus faz? Deus não arromba a porta. É o nosso livre-arbítrio. Você é livre para continuar sendo arrogante. Você é livre para continuar tratando os seus com grosseria. Você é livre para continuar não ouvindo a voz de Deus, não aceitando a disciplina. Você é livre para isso, pessoal. Deus trabalha assim. A gente é livre para continuar sendo burro. A gente é livre para continuar não valorizando o que precisa ser valorizado. A gente é livre para isso.
Ele está batendo na porta. Se você ouvir e você resolver abrir, Ele vai entrar. Mas se você não deixar Deus fazer obra na sua casa, Ele não vai fazer. Não porque Ele não tenha poder para isso, mas porque Ele escolheu agir dessa forma, nos dando livre-arbítrio. Deus é zeloso, Deus é amoroso, Deus chega de forma mansa, de forma sábia, e vai mudando a vida da gente a partir do momento que a gente deixa Ele fazer. Se a gente não deixa Ele fazer, não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí vem a parte final. Quando Ele diz: entrarei, cearei com Ele, e Ele ceará comigo. É uma troca, né? É uma relação. Não é você ali e Deus te dando coisa, não é você trocando com Deus assim, não que Deus precise de nada, mas é uma relação com esse Deus. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão contigo. E muitas vezes, meu povo, é nessa comunhão que Deus vai revelar as coisas que Ele quer que a gente enxergue. Que Ele vai chegar talvez para você e dizer: você está dizendo que você é assim, mas na verdade você é isso e isso, e não compreende que está faltando isso e isso na tua vida. Onde é que Deus vai dizer isso? Pode ser numa pregação, mas eu vejo muito mais Deus dizendo isso quando Ele senta na mesa com a gente e começa a falar com a gente, começa a falar aos nossos corações. É relacionamento. Lembra que a gente falou da casa vazia no domingo passado? Que a casa vazia é a casa que não tem relacionamento. Se relacione com o Senhor. Lá no caminho de Emaús, Jesus já ressurreto, os discípulos estavam caminhando e encontraram Jesus sem reconhecê-lo. E tem uma hora que Jesus entra para comer com eles na casa. E lá no caminho de Emaús, o versículo 30 e 31, ele diz que quando estava à mesa com eles, presta atenção nesse texto, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então os olhos deles foram abertos. Em que momento? Do partir do pão. O momento da comunhão com Deus. Existem olhos hoje aqui para serem abertos. Existem olhos para serem abertos. Tem gente dizendo: não, está tudo certo, é desse jeito mesmo que eu queria minha casa. Está tudo bem. E Deus talvez esteja dizendo: você diz que está tudo bem, mas você não reconhece que. Deus vai vir disciplinar a gente. Ele vai vir desafiar você a buscá-lo. Ele vai revelar a verdade a você. Vai bater na tua porta e pedir para entrar. E entrando, Ele vai ter comunhão. E nessa comunhão, Ele vai desvendar os nossos olhos e nos fazer enxergar uma série de coisas. Peço que nesse momento, você, de uma forma muito especial, você possa dizer: Pai, faz essa obra na minha casa. Nessa casa que sou eu. E nessa casa aqui que é minha família. Que a casa da graça seja a casa da verdade. Qual é a verdade, Pai? Qual é a verdade? Tu conheces as minhas obras. Qual é a verdade? Mostra qual é a verdade. Pai, eu quero comprar de Ti tudo que eu preciso. Eu não quero comprar com os meus recursos. Eu quero comprar de Ti tudo que eu preciso. O Senhor é meu Pai. Me disciplina, Pai. Corrige a gente e repreende. Que nós sejamos, como família, diligentes em arrependermos. E nos arrependermos de verdade. Deus faça essa obra na vida da gente. Ele vai estar batendo na porta. Ele vai estar querendo entrar. Mas Ele não vai arrombar a porta. E talvez hoje seja um dia de você dizer: Jesus, entra na minha casa. E parte o pão com a gente. E partindo o pão com a gente, Jesus, nos mostra e nos ensina o que o Senhor tem para nos ensinar.
do jeito que o Senhor sabe fazer, em amor, mas com muita verdade. Baixa a tua cabeça.